tudo bem? Aqui é a professora Jéssica. Eu vim trazer um tema muito importante quando a gente está estudando para a prova da ESA, que é um dos temas mais recorrentes que a gente tem do edital, que é clima. Quando a gente está falando de clima, gente, a gente está tratando basicamente de entender como se dão os fatores climáticos, elementos e como eles se combinam para dar as características que nós temos de cada região. Quando a gente está falando de clima, muitas vezes a gente pode confundir isso com o tempo, porque ambos falam da mesma situação, as características da atmosfera. Mas a gente precisa entender que o clima é a característica da atmosfera num dado tempo que é muito mais longo, tá? Então, quando eu estou falando de clima, eu estou falando das características da atmosfera que perduram, tá? Enquanto o tempo é algo momentâneo. E para isso, então, para entender o clima de uma região, a gente precisa entender os elementos climáticos. E é por isso que eu coloquei aqui para vocês os elementos e os fatores. Os elementos climáticos, eles caracterizam. É como uma característica física. Se eu quisesse caracterizar uma pessoa, eu estaria ali caracterizando ela pelos elementos dela. Então, quais são os elementos climáticos que nós temos para caracterizar um clima? Vamos lá. Nós temos temperatura, radiação, vento, umidade, precipitação. O que é precipitação? Chuva, tá? Pressão atmosférica e evapotranspiração. Evapotranspiração é a transpiração dos vegetais, da vegetação, tudo bem? Então, todas essas fazem com que a gente entenda as características locais de um clima, tudo bem? E aí a gente tem os fatores climáticos. Os fatores climáticos, diferentemente dos elementos que dão origem, eles fazem o quê? Eles são responsáveis por modificar. Quando a gente está falando de fator climático, a gente está falando de algo que modifica o clima. Por exemplo, cada clima ele vai ter um comportamento diferente dependendo do que é daquele fator que está ali atuando nele. Então, por exemplo, se eu tenho uma altitude, eu tenho um fator climático mudando o comportamento daquele clima. Vamos lá. Quais são os fatores climáticos? Latitude, altitude, relevo, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, circulação geral da atmosfera e massa de ar. Aqui no Brasil, a gente vai pensar principalmente, quando a gente está tentando entender os climas do Brasil, a gente vai entender como um fator climático importante as massas de ar, a altitude, a latitude, e a maritimidade, tudo bem? Então, vamos lá entender um pouquinho, de forma mais específica, como que os fatores climáticos atuam, para modificar o clima. E aí, o que a gente tem? A primeira é a latitude, tá? O que é latitude? Latitude é a distância de qualquer ponto da linha do Equador, tá? Então, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. Então, quanto maior a latitude, menor é a nossa temperatura. Vamos lá para o senso comum aqui. Quais são os locais mais quentes do planeta? É essa área aqui que a gente tem da linha do Equador. E quais são, as áreas mais frias? São essas aqui, próximos ao polo. Então, vocês vão ver que aqui eu tenho uma latitude 0 graus, são os locais mais quentes do planeta, e aqui eu tenho as latitudes de 90 graus, que são as áreas mais frias do planeta. Olhando aqui, o mapa do Brasil, que é o que importa pra gente até conseguir entender as características climáticas do nosso país, o Brasil é um país com dimensões continentais e nós temos, em diferenças de latitude, uma distância muito grande. Então, significa que a gente vai desde latitudes baixíssimas, como por exemplo 0 graus, a médias latitudes. Então, as mudanças climáticas, elas vão ser muito preponderantes aí, tudo bem? Então, latitude é um ponto específico que nós temos. Uma outra coisa importante, outros fatores importantes que nós temos é aqui, o relevo. Como que o relevo ele atua para mudar o clima, modificar um clima local? Imagina que aqui a gente tem uma montanha, aqui a gente tem o mar, Aqui, nesse caso, eu vou ter a formação, de ventos bem úmidos. E esses ventos úmidos, eles vão entrar no continente. Quando eles entram no continente, por exemplo, eles podem bater numa barreira topográfica e ele precipitar. Então, por exemplo, o relevo, ele pode atuar como uma barreira topográfica,
para ventos úmidos. Então, nesse local aqui, por exemplo, nesse local X, eu vou ter uma área muito úmida, mas nesse local Y aqui, eu vou ter um local muito seco. Isso acontece aqui no Brasil. Aqui eu coloquei Andes, mas poderia ser muito bem Borborema, Planalto da Borborema. Por quê, gente? Aqui no Planalto da Borborema, eu vou ter, né, uma área que a gente chama de agreste. E aí, no caso, por exemplo, aqui eu tenho a zona da mata, no Nordeste, né, que a gente está falando sobre sub-regiões. Então, essa zona da mata aqui é uma área muito úmida que a gente tem lá no Nordeste. Mas quando a gente pega essa umidade, ela bate no Planalto da Borborema, que tem aí 500 metros, e esses ventos úmidos, eles não conseguem, né, ultrapassar esse planalto, e aí eu tenho uma área chamada de sertão aqui. E aí, no caso, o sertão ele tem um clima muito específico, que é o clima semiárido com longos períodos de estiagem. E esses longos períodos de estiagem, né, podem ser consequente, né, dessa característica aqui geomorfológica que nós temos no Nordeste, tá? Então, o relevo, ele acaba atuando como, então, uma barreira topográfica, né, de entrada de umidade. Acaba atuando como um fator climático de modificação do clima local. Tudo bem? Uma outra coisa importante, gente, é a maritimidade e a continentalidade. Continentalidade vem de continente, maritimidade vem de mar. O que isso influencia, né, um clima? Basicamente, quanto mais próximo do mar eu tenho, né, mais próximo do mar eu tenho uma menor amplitude térmica. Isso significa, né, que a diferença entre a máxima temperatura e a mínima temperatura vão ser baixa. Em compensação, quanto mais longe do mar eu tô, ou seja, mais eu tenho a atuação da continentalidade, eu vou ter então uma amplitude térmica maior. Isso significa, né, que eu vou ter uma diferença principalmente entre a máxima e a mínima, entre o verão e o inverno. Olhando para o Brasil, né, quais são as áreas que estão assim sob forte atuação da continentalidade? É o centro-oeste, né, aquela área mais ocidental do Brasil, e isso significa que essas áreas, né, vão ter provavelmente verões mais úmidos e invernos mais secos. E é isso que acontece. A gente também vai ter atuação de massas de ar que são mais secas. E é exatamente isso que ocorre. Tudo bem? Então, a maritimidade e a continentalidade é muito importante para a gente entender as diferenças de temperatura que acontecem. Principalmente porque, gente, a gente tem que pensar que existe uma diferença de absorção de calor entre o mar e o continente. Como o mar demora mais, é exatamente por isso que a gente tem essa baixa amplitude térmica, ok? E aí nós temos a altitude. A altitude, gente, ela é muito importante para a gente entender que quanto mais alto, mais frio, ou seja, menor a temperatura. Por quê? Isso está muito relacionado à pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Basicamente, a pressão atmosférica é o peso da coluna de ar, né, que a gente tem sobre as coisas. E aí, no caso aqui, vamos pensar, olhando numa área, né, de uma cidade que está a nível do mar e uma cidade que está acima do nível do mar, a gente vai ter uma pressão atmosférica menor aqui. Por quê? Já que a pressão atmosférica, né, ela é aí a questão da coluna de ar, olha a diferença dessa coluna de ar aqui para esta coluna de ar. Então, aqui é muito maior. Então, em áreas a nível do mar, eu tenho uma pressão atmosférica mais alta. E aí, no caso, isso aqui vai acontecer porque a gente vai ter, aqui a gente vai ter um ar mais rarefeito. Como a gente tem um ar mais rarefeito, a gente vai ter menos partículas aí acontecendo na atmosfera e aí a gente também vai ter menos absorção de calor. Então, aqui vai ser mais frio. Então, quanto maior a altitude, mais frio, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, por exemplo, eu tenho uma cidade, ambas estão na mesma latitude, ambas têm a mesma massa de ar atuando, mas uma é mais fria do que a outra. A altitude pode ser uma explicação disso, porque nesse caso aqui a gente tem a cidade de Santos e a cidade de São Paulo. Por que a cidade de São Paulo é mais fria do que a cidade de Santos? Exatamente porque São Paulo está a 750 metros de altitude, tá? Então isso faz com que essa área, né, essa cidade, ela esteja sob esse aspecto, tá? Da altitude. Então, vamos para as próximas, vamos entender as próximas
características que fazem a gente também ter mudanças em relação ao clima local. Algo muito importante quando a gente está tentando entender sobre climas é a gente caracterizar alguns fenômenos. Um fenômeno muito importante é da zona de convergência intertropical. Quando eu estou falando da zona de convergência intertropical, gente, basicamente, eu estou falando dessa faixa próxima ao Equador, e aí vocês vão perceber que tem essas duas cores porque elas têm uma dinâmica muito diferente ao longo do ano. E essa zona de convergência intertropical é o local onde chegam ventos úmidos. Por que, gente, chegam ventos úmidos? Nessa área aqui perto da linha do Equador, eu tenho uma área de baixa pressão. Como eu tenho uma área de baixa pressão, aqui próximos aos trópicos, eu tenho uma área de alta pressão. Os ventos, eles sempre vão sair de áreas de alta pressão para baixa pressão. Então, a zona, próxima à linha do Equador, é uma zona de chegada de ventos úmidos. É qualquer vento úmido? Não, é os ventos alísios, porque esses tipos de ventos, eles são importantíssimos, para trazer chuva para essas áreas. Então, ventos alísios, como eu coloquei aqui para vocês, são ventos úmidos que saem dos trópicos em direção a essa área próxima à linha do Equador, chamada de zona de convergência intertropical. A gente tem que pensar que a trajetória dos ventos alísios, eles acabam sofrendo uma transformação exatamente porque a gente está falando de uma trajetória que é reta, mas dentro de um planeta que roda, que faz um movimento de rotação. Então, ele vai sofrer, uma diferença nessa trajetória. Essa diferença na trajetória se chama efeito de Coriolis, tá? Então, a gente precisa entender que esses fenômenos são muito importantes. Os ventos alísios, eles são um dos tipos de ventos mais importantes que nós vamos ter na circulação geral da atmosfera. Exatamente porque ele é o responsável por trazer umidade muitas vezes para essas áreas. Tudo bem? Tranquilo, né? Outra coisa importante, quando a gente está pensando em fator climático, e é um dos mais importantes para a nossa prova, são as massas de ar. O que é uma massa de ar? A massa de ar, ela é uma porção da atmosfera, tá? E essa porção da atmosfera, ela tem características em comum com outras, Então, por exemplo, toda massa de ar, ela vai ter duas características principais. Ou ela vai ser seca, ou ela vai ser úmida. Ou ela vai ser quente, ou ela vai ser fria. E todas essas características são dependentes da área mãe onde ela está ali, onde ela se formou. Então, por exemplo, se eu tenho uma massa de ar, se formando, essa atmosfera, essa porção da atmosfera com características específicas se formando em cima do mar, ela vai ser úmida. Em cima de áreas quentes, como por exemplo, próximo à linha do Equador ou próximo aos trópicos, ela vai ser quente, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma massa de ar formando-se próximo à linha do Equador e em cima do Oceano Atlântico, o que vai acontecer aí? Eu vou ter uma massa de ar quente e uma massa de ar úmida. Elas vão ter essas duas características. Se formar nas zonas polares, então ela vai ser fria. E se formar em cima do continente, ela vai ser seca. No Brasil, gente, há a atuação de 5 massas de ar. Mas essas 5 massas de ar, elas não atuam ao mesmo tempo, pois no verão a gente só tem a atuação de 4 massas de ar. Por quê? Uma dessas massas de ar é uma massa polar. Então, ela só é formada durante o inverno. Olha esse mapinha aqui para vocês entenderem. Vamos lá analisar esse mapa para a gente entender como é a dinâmica de massa de ar que acontece aqui no nosso país. Aqui eu tenho o verão. O verão, então, a gente tem a MEC, a MEA, a MTC e a MTA. A MEC, como vocês percebem, ela é a que atua em mais regiões do Brasil e ela é uma das mais fortes. Vamos entender quais são as características da MEC. A MEC, M é de massa, E de equatorial. Então, o que acontece aqui? Como ela foi formada nessa área equatorial, ela vai ser quente. E C de continental. Só que a MEC, gente, ela é a única massa continental no Brasil que vai ser úmida.
Então ela acaba aí criando uma problemática pra gente, porque, nossa, ela é criada em cima da área continental da Amazônia, da região norte, e ela é úmida? Sim, porque ela é formada em cima da floresta amazônica, em cima da maior floresta do mundo. Então vocês imaginam, né, o tamanho da evapotranspiração naquela área. É tanta árvore evapotranspirando que eu vou ter, então, quantidade necessária de umidade na atmosfera que vai permitir que essa massa de ar seja uma massa de ar úmida. E ela é muito importante, gente, a MEC, porque ela leva chuva quase para o Brasil inteiro. Ela tem uma atuação muito grande dentro do nosso território. Em compensação, olha como muda a atuação da MEC no inverno. Ela perde a sua força. Então é por isso que o verão no Brasil, né, na maior parte do território, são verões que são úmidos, porque a MEC está ali atuando, dando essa umidade na atmosfera e proporcionando essas chuvas. Tudo bem? Vamos então olhar aqui a MEIA. MEIA, M de massa, E de equatorial, A de Atlântico. Então ela se formou em cima do Oceano Atlântico, próximo da linha equatorial. Então ela também vai ser quente e ela vai ser úmida, tá? Então o que a gente percebe aqui? Que a MEIA, ela é a responsável, né, por levar umidade para essas áreas aqui do norte e do nordeste, tá? Então, principalmente essa umidade, essa chuva que chega no verão, né, nas áreas da zona da mata, ela é proveniente da MEIA, tá? Vamos olhar aqui a MTA. MTA, gente, é de M de massa, T de tropical, então vamos botar aqui T de tropical, ou seja, significa que essa área aqui é próximo dos trópicos, então ainda é uma área quente, tá? Ainda aí continua trazendo altas temperaturas pra gente. A de Atlântico, então também é úmida. Então não vamos esquecer que a MTA, ela aumenta a temperatura dos locais que ela chega e ela também traz umidade, tá? Então vamos perceber aqui a atuação da MTA. A MTA no verão atua aqui no sul do Brasil, no sudeste e uma partezinha aqui no nordeste. Então essas áreas são bem chuvosas em relação ao verão, tá? A MTC, aí a gente já tem massa tropical continental. Tropical, então, que se formou próximo dos trópicos, então é quente. Continental, então é seca. Então a MTC, ela é a única seca que nós temos. Mas a atuação dela também é uma atuação bem restrita, né? Aqui no sul, uma parte aí do centro-oeste bem pequenininho. E ela é responsável, então, também por dar essa sazonalidade de chuvas que a gente vê em alguns locais do nosso país. Em compensação, no inverno, a gente tem a introdução de uma nova massa de ar, que é a MPA. A MPA é massa polar atlântica. E aí, massa polar, por que polar? Porque ela se originou em áreas subantárticas, ou seja, ali bem próximo da Patagônia, então são áreas bem frias. Então, por ela ter se originado nessas áreas, né, de médias latitudes, quando ela chega no Brasil, ela vai diminuir a temperatura. Ela vai vir no inverno e no sul, como por exemplo é a primeira entrada dela, ela vai trazer até neves, geadas, então assim, são baixíssimas temperaturas. O que acontece com a MPA? A MPA, ela tem força o suficiente, por exemplo, para atuar no Brasil inteiro, mas geralmente ela só atua, né, de forma muito mais contundente no sul e no sudeste. Quando que ela vai, né, conseguir chegar até o norte, o centro-oeste? Quando aconteceu um fenômeno chamado de friagem. Esse fenômeno é quando a MPA consegue passar por planícies interioranas do Brasil e, devido a essa característica muito específica, ela consegue chegar até o norte, passando pelo centro-oeste, abaixando as temperaturas dessas áreas, tá? Por quê? Norte, nordeste e centro-oeste vão ter características específicas de terem temperaturas mais altas. Então, quando a MPA chega no inverno, ela consegue abaixar a temperatura dessas áreas, tá? Então, são essas características principais. Vocês vão perceber que a atuação das massas de ar, elas são diferentes, né? No verão e no inverno, tá? Então, a gente precisa aí
saber as características específicas que nós temos dessas massas de ar no Brasil. E aqui eu coloquei então para vocês, né, características específicas relacionadas a essas massas de ar. A massa tropical atlântica é quente e úmida e forma os ventos alísios do sudeste, né? Por que ventos alísios do sudeste? Porque são esses ventos alísios que vêm do Trópico de Capricórnio e atua quase o ano todo e pode provocar chuvas. A massa equatorial atlântica é quente e úmida, mas quando chega ao interior já está seca. Por que isso, gente? Como elas são formadas no oceano, elas vão, né, entrando no continente, passando pelo continente e vão perdendo força, é claro. Tá? Então não tem como uma massa de ar ela ser formada com muita umidade, ela não vai perdendo, ela não perder essa umidade, né, ao longo do caminho dela, tá? Então isso acontece muito com a meia. É por isso que a meia ela perde toda a força dela quando ela já chega mais para o interior do continente. Então aqui a gente tem a MPA, é fria e úmida, tendo forte atuação no inverno, é responsável pela queda acentuada de temperatura e aqui a gente está com o processo de friagem destacado. A MTC, né, é originária na planície do Chaco, ocasiona períodos quentes e secos, tá? Então, a MTC, ela é essencial para a gente entender muito a questão, né, e a questão das características, por exemplo, do clima tropical continental, né, com essa sazonalidade de chuvas. Porque eu vou ter períodos mais úmidos, períodos mais secos, exatamente devido à entrada e atuação da MTC. E aqui a gente tem a MEC, né, que influencia todo o território brasileiro, deslocando calor e umidade e provocando instabilidade. Por que causa instabilidade? Gente, quando a MEC ela está atuando no território e ela se encontra com a MPA, então eu tenho o encontro de uma massa fria com uma massa quente, eu vou ter a possibilidade então de frentes frias. E essas frentes frias, né, causam chuvas frontais. Por quê, gente? A gente tem dentro do território brasileiro 3 tipos de chuvas. A gente tem as chuvas convectivas, que são chamadas de chuvas de verão, e essas chuvas de verão, elas são ocasionadas devido ao aumento da temperatura, né, na atmosfera. Eu tenho uma temperatura muito alta que vai causar uma instabilidade. A gente vai ter uma convecção dessa atmosfera mais quente, né, em relação ao topo da atmosfera. E quando ela se encontra com uma parte da atmosfera que está mais fria, que é o topo da nossa atmosfera, eu tenho então chuvas convectivas. Elas também são chamadas de chuva de verão porque são aquelas chuvas que são breves, mas são chuvas muito fortes, tá? Então ela é mais concentrada ali naquele momento de dezembro, janeiro, fevereiro, março, tá? Já as chuvas frontais é exatamente um tipo de chuva quando eu tenho o choque entre uma massa de ar quente e uma massa de ar fria, tá? Eu tenho aí características diferentes dessas massas de ar, elas se chocando e ocasionando o tipo de chuva frontal. E também a gente tem a chuva de relevo. A chuva de relevo também é chamada de chuva orográfica. É aquela da chuva da Planalto da Borborema. Eu tenho uma umidade, eu tenho uma massa de ar, né, entrando no continente, mas ele encontra uma barreira topográfica, ela não consegue ascender e acaba precipitando ali naquele local, tá? Naquela face ali mais barlavento. E aí, vamos lá. Mais uma questão aqui, que é para a gente entender os tipos climáticos que nós temos no Brasil, os domínios morfoclimáticos. Basicamente, gente, quando a gente está tentando ver quais são os climas que nós temos no Brasil, a gente tem o clima equatorial, tá? Esse clima equatorial é porque está próximo da linha do Equador. A gente tem o clima tropical e a gente tem o clima subtropical, tá? Então, basicamente, são 3 tipos de clima. O clima tropical, devido às características dele, consegue ser divididos, né, subdivididos em outros climas, como, por exemplo, o tropical continental, o tropical semiárido, o tropical de altitude e o tropical atlântico, também chamado de litorâneo úmido, tá? Então, eles teriam essas nomenclaturas. Olhando aqui o mapa, a gente consegue perceber que a gente tem o clima equatorial, onde? Concentrado aqui nessa área da região norte. Já, né, o clima tropical continental, que seria esse segundo mais disponível no território brasileiro, né, o segundo que mais se expande em relação às características climáticas, né, e a gente consegue perceber que ele pega o centro-oeste, uma parte do nordeste, uma parte do norte, ele está aqui nesse meio, nesse centro, tá?
Outra coisa importante, então, tropical de altitude, a gente está nessas áreas, né, que são mais altas no sudeste, são essas áreas serranas que nós temos, tropical de altitude. Gente, se vocês perceberem, o clima tropical, essa subdivisão que acontece do clima subtropical, é devido aos fatores climáticos. Olha aqui, altitude, semiárido, aqui ele também é chamado de tropical continental, então o continental está atuando, ou seja, a diferenciação que acontece entre os climas tropicais é devido aos fatores climáticos. Então, por exemplo, quais são as características gerais do clima tropical? A gente vai ter 2 estações bem definidas. Até mesmo porque, gente, se a gente for pensar em zona climática no Brasil, a gente tem que pensar que o Brasil está basicamente em 2 zonas climáticas. A gente está na zona intertropical, tá? E essa zona intertropical é uma zona climática que está entre os trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, e a zona, né, temperada. E aí, no caso aqui do Brasil, na zona temperada sul. A zona temperada sul é quando eu ultrapasso o trópico de Capricórnio. E aí, no caso, o trópico de Capricórnio, ele está mais ou menos aqui, ó. Né? Ele pega ali uma parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, daqui para baixo, eu estou numa zona temperada. Daqui para cima, eu estou numa zona intertropical. Quais são as características da zona intertropical? Ter 2 estações bem definidas, né? A gente tem o verão e o inverno. Então, geralmente, a gente vai apontar o verão com aquela estação mais chuvosa e o inverno com aquela estação mais seca. Já aqui, eu tenho as 4 estações bem definidas, tá? Então, eu vou ter o verão, o inverno, o outono, a primavera. Então, essa é a diferença. Além do que, nessa faixa aqui, né, o inverno ele costuma ser mais rigoroso. Então, basicamente, quando a gente está tentando entender os climas do Brasil, a gente está, né, falando de zonas climáticas também. A gente está inserindo o Brasil dentro dessas zonas climáticas. Mas vamos lá. Então, a gente tem o clima equatorial, o clima tropical semiárido, o clima tropical de altitude, o clima tropical litorâneo úmido e aí a gente tem o clima subtropical. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha, né, de forma mais específica nas características de cada clima. Quando a gente está falando do clima, né, equatorial, que é esse clima, né, que predomina na região norte, e se vocês verem, né, é um clima que tem atuação da MEC muito importante, a gente vai perceber que quais são as características principais? A gente tem, né, temperaturas muito altas que ultrapassam 26 graus, umidade muito presente na atmosfera, ou seja, a gente tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano, a gente tem uma amplitude térmica muito baixa. Por que uma amplitude térmica muito baixa? Exatamente devido à questão da umidade na atmosfera, tá? Então, aqui eu tenho a características da zona do clima equatorial, tá? Dentro da zona intertropical. Aqui a gente tem um clima subtropical, que é aquele que ultrapassa, né, a zona que a gente está acostumado a pensar no Brasil, que é a faixa intertropical. E aqui nessa área, né, do sudeste, a gente vai falar que as terras altas do sudeste, a gente vai ter o clima tropical de altitude. Esse altitude é exatamente para falar que é um fator climático. E esse fator climático aí acaba atuando para tornar os invernos mais rigorosos. Essa área também é uma área de boa atuação da MPA, quando a gente pensa, né? E aí, no caso, se a gente tiver que caracterizar o clima tropical de altitude, é sempre uma área, né, de clima tropical, com verões chuvosos e invernos secos, mas diferentemente das outras áreas de tropical, o inverno ele costuma ter temperaturas menores, exatamente porque eu tenho o fator climático altitude atuando ali, tá? Então, as temperaturas na região são baixas e é no verão que as chuvas ocorrem com mais intensidade. É importante lembrar também que como essas áreas são as terras mais altas que a gente tem no sudeste, né, esses lineamentos serranos da Serra do Mar, da Serra da Mantiqueira, da Serra do Espinhaço, eu também tenho a possibilidade de chuvas orográficas associadas a esses relevos. E aí, nós temos o próximo clima. E aí, né, a gente vai dar uma olhadinha aí nas características dos outros climas. Nós temos o clima tropical, ele também é chamado de clima tropical típico ou clima tropical continental. Ele aí é o que mais abrangente, né, mais abrange o território brasileiro, exatamente porque ele é a característica principal dessa zona que a gente está inserido. E basicamente, como a gente tem a atuação da MTC muito forte nessa área,
em algumas regiões, a gente vai ter um período, né, de verão chuvoso e um inverno seco. A sazonalidade de chuvas é uma característica importantíssima quando a gente está falando do clima tropical, né, do clima tropical continental. Então a gente tem que pensar também nisso. Outra característica importante que a gente tem desse clima é o fato dessa área ter uma amplitude térmica grande, exatamente porque a gente tem a ação da continentalidade ali, desse fator atuando ali. Como eu estou muito longe, né, do mar, eu não tenho essa umidade presente na atmosfera, então eu acabo tendo uma diferença de temperatura, uma diferença entre esse verão e esse inverno, tá? Aqui eu tenho o clima tropical atlântico, ele vai desde o Rio Grande do Norte, né, até o sul aqui de São Paulo, né, pego umas áreazinhas do sul, mas a questão principal quando a gente fala do clima tropical atlântico, também chamado de litorâneo úmido, é porque como tem um Atlântico aqui atuando, eu tenho a maritimidade atuando, né? Se eu tenho maritimidade atuando, é porque eu tenho baixas amplitudes térmicas, eu tenho o verão que é quente, o inverno que também é quente, as diferenças de temperatura, ela não é tão latente e basicamente a gente consegue perceber essa diferença, né, de estações através desse período chuvoso, tá? Que o verão ele costuma ser mais chuvoso. Nessas áreas também eu tenho muita atuação, né, de chuvas convectivas na área do Sudeste e no Nordeste eu tenho chuvas mais orográficas. Tudo bem? E aí, aqui a gente vai tratar de um clima que é um clima muito específico, que é aquele semiárido, tropical semiárido. Basicamente, a característica principal do tropical semiárido é ter temperaturas altas acima do 26 graus e colocar, né, períodos de estiagem muito grandes para essas áreas, até mesmo porque a gente tem vários fatores que faz com que massas de ar se desloquem e não conseguem chegar nessas áreas. Então, o sertão nordestino, né, a depressão sertaneja, onde a gente tem essa área do semiárido, ela é uma área com características climáticas muito específicas, tá? Então a gente também vai ter uma vegetação que se adapta a esse tipo de clima, tá? De forma aí muito mais generalizada.